Olá, meus queridos loucos e loucas, não loucos e não loucas pela matemática. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e na aula de hoje nós iremos discutir alguns problemas sobre porcentagem, especificamente sobre acréscimos e descontos sucessivos. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos à nossa aula. Então, pessoal, nesta questão, nós temos o seguinte: após realizar uma compra em certa loja, cada cliente tem direito de girar uma roleta, na qual constam alguns descontos. Sublinhe essa palavra aqui, de desconto, ok? Se a roleta para em 20%, o cliente recebe esse desconto ao pagar a compra. Então, se é desconto, a gente está subtraindo do valor original da peça, do produto, ok? Então, Renata fez uma compra de R$ 87,80 e obteve na roleta um desconto de 25%. Qual o valor pago por Renata nessa compra? Então, se ela obteve um desconto, obviamente ela não vai pagar os R$ 87,80. Porque, com certeza, se é um desconto, ela vai pagar no valor da compra um valor menor que R$ 87,80, concorda? Muito bem. E como é que eu faço isso? Se o desconto for de 25%, então eu vou ter que calcular 25% de R$ 87,80. E como é que eu faço isso, professor? Nós devemos lembrar que 25% é o mesmo que 25 por 100, ok? E devemos lembrar também que esta preposição de pode ser substituída pela multiplicação. Então, 25% de 87,80 é o mesmo que 25 por 100 de vezes 87,80. E como é que eu faço essa multiplicação de fração? Então, basta lembrar que abaixo de qualquer número eu tenho o algarismo 1 como denominador. Então, tenho multiplicação de duas frações, multiplica o que está em cima pelo que está em cima e o que está embaixo pelo que está embaixo. Então, 25 vezes 87,80, vamos fazer essa conta aqui, ó. 87,80 vezes 25. Eu tenho que contar se possui aqui na minha multiplicação um dos fatores é um número decimal, ou seja, possui casas decimais, então eu tenho que contar quantas casas decimais esse número tem. Então 87,80 possui duas casas decimais, então eu deixo essas duas casas, essa informação aqui crucial, reservada aqui no cantinho. E multiplico normalmente como se o número não houvesse vírgula. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, sobre 4. 5 vezes 7, 35. 35 mais 4, 39. Sobe 3. 5 vezes 8, 40. 40 mais 3, 43. Multiplicando agora pelo 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 2 vezes 4, 14 mais 1, 15. Sobe 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. Somar agora. Então, 0 abaixo de 0, ok? 9 mais 6, 15, sobe 1. 3 mais 5, 8 mais 1, 9. 4 mais 7 vai dar justamente 11, sobe 1. 1 mais 1, 2. Então, ó, deu aqui este número 219.500. Só que no fim da nossa multiplicação devemos lembrar que lá em cima nós contamos quantas casas decimais haviam após a vírgula. Então no nosso resultado eu terei que deixar essa quantidade. Então eu contei duas casas, então ficará no meu resultado duas casas decimais após a vírgula. Então 25 vezes 87,80
vai dar justamente 2.195, ok? 100 vezes 1 vai dar 100. Divisão, ó, de um número por 100. Como é que eu faço? Então, eu apenas conto quantos zeros há no número que está no denominador. Neste caso, o número 100 é um número que está na base 10, certo? É um múltiplo de 10. Então, basta contar quantos zeros esse número tem. E essa quantidade de zeros vai ser justamente a quantidade de casas que eu irei voltar, certo, para a minha esquerda. Então, se eu tenho 2 zeros, eu irei correr com minha vírgula, voltar minha vírgula 2 casas, nesta direção da seta. Então, se a vírgula do número 2195 estar aqui, ó, após o 5, então eu vou voltar com essa vírgula 2 casas. 1, 2. Então, o resultado vai dar 21,95. Esse foi justamente o valor do nosso desconto, que equivale a 25% do valor de R$ 87,80. E após o desconto, quanto Renata pagou nessa compra? Basta fazer a subtração. R$ 87,80 menos 21,95. Então, 0 menos 5 não dá, pede emprestado. 10 menos 5 vai dar justamente 5. Aqui ficou 7. 7 não tira 9, porque 7 é menor. Então, peço emprestado aqui, ficou 6, ok? 17 menos 9 vai dar 8. 6 menos 1, 5. 8 menos 2, 7, ok? Vírgula abaixo de vírgula. Então, o valor que Renata irá pagar pelo produto no fim, depois do desconto, vai ser justamente R$ 75,85, ok? Prestem atenção nesse segundo exercício. A tarifa do ônibus de certa cidade era R$ 13 e sofreu 2 acréscimos, um de 5% no mês de janeiro do ano passado e outro de 8% no mês de fevereiro deste ano. Qual o valor da tarifa após esses aumentos? Então foram 2 aumentos, um de 5% inicialmente e depois um de 8%. Como é que eu faço isso, professor? Então eu vou calcular aqui, ó. Primeiramente, o primeiro aumento, certo? Então foi um aumento de 5% no valor da tarifa do ônibus, que era R$ 3. Então, 5% de R$ 3 é o mesmo que 5 sobre 100 vezes 3, ok? Lembrando que abaixo do número existe o denominador 1. Multiplicação de frações, 5 vezes 3 vai dar 15. 15 dividido por 100. 100 vezes 1 vai dar justamente 100. E aqui eu vou fazer o mesmo processo. Conto quantos zeros existem aqui no denominador. Você tem 2 zeros, então eu vou andar com minha vírgula para a minha esquerda 2 casas. A vírgula está aqui, então ela veio para cá e veio para cá. Ô, professor, mas antes do 1 não tem nenhum número, então eu acrescento 0. Então, o resultado vai dar justamente 0,15, ou seja, 15 centavos. Então, após esse primeiro ajuste, o valor da tarifa passou a ser R$ 3,15. Mas, após esse primeiro aumento, houve um segundo aumento de 8%. Então, vamos calcular isso. 8% de R$ 3. Não. Após o primeiro aumento, eu farei o cálculo do segundo aumento de 8% a partir do valor reajustado. Então, R$ 3,15. E como é que eu calculo isso, pessoal? Então, 8% é o mesmo que 8 dividido por 100. D, a preposição D pode ser substituída pela multiplicação, R$ 3,15, ok? Dividido por 1. Como é que eu faço essa multiplicação de frações? Multiplico o numerador vezes numerador, denominador vezes denominador.
Então, vamos fazer aqui no cantinho, ok? 3,15 vezes 8, certo? Então, ó, como eu tenho um número que possui casas decimais, então eu vou contar quantas casas decimais existem após a vírgula. Tenho uma, duas. Então, duas. Guarda essa informação. Multiplico esses dois números como se não houvesse vírgulas. 8 vezes 5, 40. Fica o zero, sobe 4. 8 vezes 1, 8 mais 4, 12, sobe 1. 8 vezes 3, 24. 24 mais 1, 25. Como eu sei que o número 3,15 possui duas casas decimais após a vírgula, no meu resultado da multiplicação eu tenho que deixar duas casas decimais após a vírgula. Então vai ficar 25,2,20 dividido por 100 vezes 1, 100. Então, mesma coisa. Eu estou dividindo por 100, o 100 tem dois zeros, então eu vou voltar, né? Vou andar para a minha esquerda duas casas com a vírgula. Então, uma, duas. Opa, não tem nenhum número aqui na frente, então acrescento zero. Então, 25, 2. E arredondando esse número aqui, ó, 0,252, vai ficar justamente 0,25, ok? Então, após esse segundo aumento, a tarifa do ônibus passou de 3,15, houve um aumento de 0,25 e foi para R$ 3,40, ok? Esse é o valor do ônibus, da tarifa do ônibus, após os dois ajustes. Vejamos esse terceiro exemplo. O aluguel de uma casa passou de R$ 430 para R$ 516. Qual foi a porcentagem de aumento no aluguel? Então percebam que, evidentemente, houve um aumento nesse aluguel, ok? E é justamente essa porcentagem, o quanto aumentou, que eu quero saber. A ideia nesse problema é justamente comparar o valor final com o valor anterior do aluguel. Então, se eu estou comparando dois valores, eu estou falando de razão. Então, é a razão do aluguel anterior, do aluguel posterior, atual, que é R$ 516, dividido, né, pelo valor do aluguel anterior, que foi R$ 430. Quando eu fizer a divisão, o resultado vai dar 1,2. Percebam que este resultado foi um número decimal. Para eu encontrar esse valor em porcentagem, basta multiplicar por 100%. Então, na multiplicação por números na base 10, ao invés de voltar à vírgula duas casas, eu vou percorrer nesta direção duas casas. Então, na multiplicação, eu percorro a vírgula para a minha direita. Na divisão, eu percorro a vírgula para a esquerda. Deixa eu colocar multiplicação e esse aqui de baixo, divisão. Ok? Então, se eu estou multiplicando, a vírgula vai sair daqui e vai vir, ó, nesta direção, ok? Quantas casas? Duas. Então, percorri uma, percorri outra. Ô, professor, mas essa outra casa ficou vazia, então acrescento zero. Então, 1,2 vezes 100 é o mesmo que 120%. Então, o aumento do aluguel foi justamente de 120%, ok? Show de bola! Quarta questão. João recebeu um aumento de 10% no seu salário. Se o seu salário era de R$ 950, qual é o valor do salário após o acréscimo? Então, percebam que neste problema eu estou falando de um acréscimo. Então, se eu estou acrescentando, eu estou somando, ok? Então, eu vou calcular 10% de R$ 950. E como é que eu faço isso? Basta lembrar que 10% é o mesmo que 10 sobre 100 e que a preposição de pode ser substituída pela multiplicação. Então, 10% de R$ 950 é o mesmo que 10 dividido por 100 vezes 950. Lembro também que abaixo deste número eu tenho o número 1 no denominador.
Como é que eu resolvo a multiplicação de frações? Multiplico numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 10 vezes 950, como ambos os números possuem zero, então eu esqueço os zeros e multiplico apenas o que está na frente. 1 vezes 95 vai dar 95. E agora, no meu resultado, eu acrescento a quantidade de zeros que eu havia escondido. Então, 9.500. 100 vezes 1 vai dar 100. E agora eu posso fazer a simplificação aqui dos zeros, ok? 95 dividido por 1, 95. Então, ó, houve um acréscimo no salário de R$ 95. Qual é o salário atual de João? Então, basta somar o salário anterior, que era de 950, pelo aumento, o valor do aumento, que foi justamente de R$ 95. 0 mais 0, 0, ok? 0 mais 5, 5. 5 mais 9, 14, sobe 1. E 1 mais 9, 10. Então, o valor do salário, ó, vírgula abaixo de vírgula, vai ser justamente R$ 1.045. Okay? Quinta e última questão, pessoal. A gasolina, que custa R$ 5 aqui no Brasil, acaba de sofrer um reajuste de 2% de acordo com a inflação do período. Então, preste atenção. Percebam que não está explícito aqui que se o problema trata de um aumento ou um desconto. Mas, evidentemente, que se sofrer um reajuste, com certeza o país ele não quer perder, né? Se ele está dando ali um imposto, né, cobrando uma taxa adicional de 2% em cima do valor da gasolina, é claro que esse problema trata-se de um aumento. Está implícito aqui que trata-se de um aumento. Qual deve ser o preço da gasolina após esse reajuste? Então, ó, eu vou calcular justamente 2% de R$ 5, ok? Então, 2% é o mesmo que 2 dividido por 100. A preposição de pode ser substituída pela multiplicação vezes 5. Lembrando que abaixo do número eu tenho o algarismo 1 no denominador. Então, multiplicação de frações, 2 vezes 5 vai dar 10, 100 vezes 1 vai dar 100. Então, simplifico esse zero com esse, sobrou 1 dividido por 10. Conto quantos zeros este número tem, e é justamente a casa, ó, se é uma divisão, eu vou andar com a vírgula para essa direção, apenas uma casa, porque no meu denominador eu tenho o número 10 que possui apenas um zero. Então, uma casa foi andada nesta direção, e aqui na frente, professor, não tem número, então coloco o zero, 0,1. Então, ó, aumentou apenas 10 centavos, ok? Por que 10, professor? Porque aqui eu tenho vários zeros, ok? Considerando apenas um zero, certo? Após esse primeiro algarismo, então fica 10, ok? Após o reajuste, o valor da gasolina vai ser R$ 5,10. Até a próxima, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com os colegas, para que esse vídeo consiga atingir aí vários e vários loucos e loucas pela matemática. Cheiro de tio e até mais!